Você acha o mundo acelerado? Você está achando tudo corrido? Você acha, irmão? Nossa Senhora, não dá conta de acompanhar tudo, não. Não damos. O mundo está acelerado, tem crescido o número de pessoas em todo o mundo que sofrem com doenças psicológicas. Talvez você tenha pessoas próximas de você passando por isso. São distúrbios que prejudicam a mente, os sentimentos, a vida social e também os relacionamentos. Transtorno bipolar, déficit de atenção, hiperatividade e transtorno obsessivo-compulsivo são alguns dos problemas que agora estão em debate. E há casos em que podem até mesmo ocasionar danos físicos. Para entender mais sobre esses distúrbios e os tratamentos, nós vamos conversar agora com a psicóloga Júlia Pena de Siqueira. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda. Bom dia. Esses problemas, esses transtornos são bem comuns, na verdade, né? São, principalmente TDAH, dos que vocês falaram, é um transtorno muito comum na infância e adolescência. Que é o déficit de atenção. Isso, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E depressão e ansiedade são bem comuns também. E transtorno bipolar é menos, transtorno obsessivo compulsivo é menos também, mas também, assim, menos que depressão e ansiedade, mas também acometem muitas pessoas. Ô, Júlia, a gente pode caracterizar esses transtornos e falar que esses transtornos são uma doença? Sim, podemos. Os transtornos são uma doença, no caso, mental. Uhum. As doenças podem ser físicas ou mentais, né? Os transtornos são doenças que acometem a mente. Entendi. Agora, o que leva as pessoas a chegarem a ter essas doenças mentais? Porque às vezes se fala assim, não, teve um pai, um avô, uma mãe, uma tia com esse transtorno, então está na genética. Mas pode ter também outras causas que não são genéticas? Sim, a gente vê os transtornos como causados por vários fatores. Por fatores de genética, por fatores ambientais, que são o que a pessoa viveu. Uhum. E é uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Entendi. Tipo um trauma que a pessoa teve pode causar um transtorno? Um trauma combinado com uma tendência que a pessoa já tem. Então, por exemplo, se a pessoa sofre um trauma e tem tendência para desenvolver depressão, ela vai desenvolver depressão. Se ela tiver tendência para desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, ela vai desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo. Então, cada um tem uma tendência, uma predisposição a desenvolver algum transtorno que pode vir pela genética, por exemplo. Se tiver casos da família de esquizofrenia, de transtorno bipolar, de transtorno do déficit de atenção. E se a pessoa que está em casa, Júlia, porque assim, nós estamos num tempo de pandemia, várias vezes nós nos vemos assim, olhamos para nós e nos percebemos desequilibrados diante da situação, sentimentos, emoções, e aí quando que eu percebo que eu preciso procurar uma ajuda? Porque será que isso está virando transtorno? Será que é só um momento que eu estou no desequilíbrio aí por causa do tempo que nós estamos vivendo? Eu acho que são dois fatores, a duração, quanto tempo está durando e o quanto está prejudicando o seu dia a dia, a sua vida, tanto profissional quanto acadêmica, no caso estudante, quanto social. Então, vai do tanto que está prejudicando o seu funcionamento e da duração. Porque, por exemplo, você ficar triste por um tempo ou ansioso por alguns dias, dependendo do que você está vivendo, pode ser normal. Mas quando dura mais, já começa a ser patológico, já começa a prejudicar o seu funcionamento. Vamos falar um pouquinho desses vários tipos de transtornos psicológicos. Começando do transtorno bipolar, né? Às vezes as pessoas brincam com essa realidade porque a pessoa mudou de humor ou de opinião, aí fala, você é bipolar. Mas o que é, de fato, este transtorno e quais são os sintomas que são presentes nas pessoas que têm esse transtorno? O transtorno bipolar, a pessoa tem uma oscilação de humor que não é rápida. Por isso que essas brincadeiras falam, você muda de humor muito rápido, você é bipolar.
muitas vezes não se aplicam à realidade, porque normalmente as alterações não são rápidas assim. As alterações são de ou a pessoa fica com humor depressivo ou com humor eufórico, mas isso normalmente dura assim dias, não é no mesmo dia, é difícil ser no mesmo dia essa alteração. E a alteração os sintomas depressivos, a pessoa tem falta de energia, não tem, tem apatia, tem falta de sentido na vida. E no caso dos sintomas eufóricos, a pessoa fica com dificuldade para dormir, pode perder o senso de realidade, a pessoa fica muito eufórica, acha que pode tudo. Então, mas a mudança não é, como você disse, rápida. Ela mudou depois, ela estava assim de manhã, mudou depois do almoço. Não é dessa forma. Não. Tem um tipo de transtorno bipolar que as mudanças são mais rápidas, mas não tão rápido assim. E eu já tinha consciência, eu pensava que eram coisas rápidas. Tipo assim, tô agora é de uma forma e daqui a pouco eu já vou estar de outra forma. E era assim, o transtorno bipolar. Interessante a informação. Mas, Júlia, e a questão do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente esses transtornos em crianças? A mãe que está nos assistindo, tem lá os meninos, são hiperativos. São hiperativos? Não. Tem déficit ou, sou levada demais, esses meninos, estão em casa, não tem interesse para estudar. A mãe pode considerar que eles têm esse déficit de atenção, são crianças hiperativas? Como que eu vou diferenciar isso? A criança pode ser levada e não ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como que a gente vê se a criança tem o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade? Ela tem que ter um mínimo de sintomas de falta de atenção e de hiperatividade, que seria o excesso de atividade, né? E na verdade, tem 3 tipos de TDAH também, que eu acho que muita gente não sabe disso, mas tem um tipo que é mais desatento, tem o tipo que é mais hiperativo e impulsivo, e tem o tipo combinado, que tem sintomas de desatenção e de hiperatividade e impulsividade. Mas tem que satisfazer um mínimo de sintomas para poder falar que a pessoa tem esse transtorno. Não é uma simples desatenção, que um dia a pessoa está distraída, né? É uma coisa que tem que acontecer recorrentemente, em mais de um ambiente. Não pode ser, por exemplo, só na escola a criança é desatenta. Tem que ser em mais de um ambiente, pelo menos na escola e em casa, ou na escola e outro ambiente que ela frequenta. Entendi. Agora, existe também o tal do toque, né? Assim, as manias que as pessoas poderão ter e que num grau muito, talvez, elevado, fala que também gera um transtorno. Então, aquela mania de limpeza, mania de organização, próprio do comportamento das pessoas, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Quando é que a mania vira um transtorno? Também é uma pergunta que as vai pessoas confundem muito, né? Mas porque todo mundo pode ter uma mania ou outra, mas o toque, as manias meio que controlam a vida da pessoa. Ela não consegue deixar de fazer aquilo. Isso acaba gerando prejuízo na vida dela, ou na parte profissional, ou na parte social, ou na parte escolar. Então, não é uma simples mania que às vezes você consegue não fazer. No toque, a pessoa não consegue não fazer. Ela é tomada por aquela mania. Ela chega a ficar, digamos, paralisada. Por exemplo, o copo não está alinhado com o outro. Então, ela não consegue fazer mais nada enquanto aquilo não está alinhado, organizado. Isso. Ela é tomada por uma grande aflição, que ela só sente alívio se ela fizer aquilo. Ufa. Eita. Ufa. Agora, a gente fala aqui desses transtornos, mas as pessoas precisam aprender a conviver ou elas podem superar e se curar deles? Tem transtornos que têm uma taxa de cura mais alta, tem transtornos que têm essa taxa de cura mais baixa, mas todos têm tratamento, que normalmente envolvem medicamentos e psicoterapia. E
todos também têm como você aprender a lidar com aquele transtorno. Mesmo se não tiver a cura, você pode, através da terapia, por exemplo, aprender a conviver com aquilo e diminuir os prejuízos. E esse aprender a lidar já faz parte do tratamento também, não é? Porque no início, com certeza, a pessoa vai ter que aprender a lidar com tudo isso, né? Mas em relação ao tratamento, mas tem como a pessoa prevenir? Ah, eu tô vendo que eu tô indo pro caminho, aí tem como eu prevenir? Prevenir o transtorno. Surto. O transtorno... Tipo toque. Tem como sim. Se você vê que você tem uma tendência familiar a ter algum transtorno, você pode... Porque normalmente tem a combinação da parte genética e da parte de eventos de vida, que são a parte ambiental. Então, tem como você, quando você se sentir mais estressado, passar por um momento mais difícil, você tentar lidar com aquilo ou fazer uma psicoterapia para isso não te afetar tanto, porque normalmente são fatores estressores que acontecem que desencadeiam o transtorno. Então, mas hoje em dia no nosso estilo de vida é bem difícil a gente evitar todos os fatores estressores, né? Mas você pode lidar com isso de uma forma para tentar não prejudicar a sua saúde mental. Agora, Júlia, a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas têm uma liberdade de expressão que às vezes vira uma libertinagem de desrespeito mesmo. E as pessoas que sofrem desse transtorno psicológico, muitas vezes sofrem muito com preconceito, seja de amigos, né, que nem sei se são amigos nessa hora, ou mesmo de familiares. Qual que é a palavra da psicologia para as pessoas que estão à volta das pessoas que sofrem qualquer tipo de transtorno psicológico? Elas também têm que ter ciência, a família especialmente, da responsabilidade nesse processo de superação? Isso, tem que tentar acolher a pessoa que ela está em sofrimento, né? E não ver como um rótulo, como um fator para achar que a pessoa é inferior, mas tentar acolher e procurar ajudar, procurar tratamento para ela. Hoje em dia tem muitos medicamentos, tem muitos tipos de psicoterapia. Então, no tratamento é necessário medicamento também? Em todos os casos? Nos transtornos psiquiátricos, sim. A não ser assim que, de preferência, para ter uma melhora maior, é necessário, sim. Agora, em alguns casos a pessoa consegue melhorar sozinha, mas normalmente ela precisa de ajuda. Irmã, eu acho interessante que sempre, quando a gente fala de questão de psicologia, né, e a Júlia está aqui, ela pode até confirmar, que eu posso procurar um tratamento, procurar o psicólogo, fazer terapia, mas se eu não tenho dentro do meu coração o desejo de mudar, de contribuir para aquele tratamento, é como se fosse em vão, tudo que o psicólogo está lá falando para mim, no psiquiatra. Então eu tenho que ter esse desejo de mudança. Eu acho que é meio caminho andado, não é, Júlia? É verdade, eu esqueci de falar um fator que também pode ajudar, que é a espiritualidade, a religiosidade também pode ajudar nesses transtornos. É verdade, porque se a gente não tem essa humildade, né, de reconhecer-se necessitado de ajuda e de que seja o caminho espiritual, seja o caminho profissional, né, técnico, pode ajudar na superação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E aí, até como um religioso, e que às vezes as pessoas pedem conselho para a gente, as pessoas têm essa dificuldade de escutar isso. As pessoas vêm buscar um conselho espiritual e falam, e você buscou apoio psicológico? A pessoa fala assim, não, mas eu não estou doente, né? Mas de fato é preciso ter humildade para reconhecer que necessita de ajuda e necessita de ajuda técnica. E o trabalho feito pelo profissional da psicologia é exatamente de auxiliar, né? A encontrar o caminho da solução, né? Da superação. Isso, o primeiro passo é esse, a pessoa reconhecer que tem um problema, porque senão como que ela vai querer tratar, né? Uhum. Então, primeiro ela tem que reconhecer e aceitar o tratamento. Muito porque bem. também a psicoterapia é feita pelo profissional e pelo paciente, não é só pelo profissional. Muito bem. E antigamente, não sei se eu posso dizer antigamente,
Mas há um tempo atrás, as pessoas tinham mais dificuldade. Inclusive, na época da minha mãe, quando ela era jovem, as pessoas, quando falavam depressão, não tem depressão não, porque depressão é falta de fé. E não tem nenhuma, uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, irmão? E as pessoas precisam buscar ajuda para superar a depressão, né? Não vão superar sozinhas. Sim, a grande maioria dos casos, a pessoa precisa de ajuda, sim. Tá certo. E que as pessoas que nos acompanham em casa possam, né, ter essa humildade de reconhecer a busca do apoio profissional, não é isso? Para poder superar a depressão. Eu quero agradecer, então, a Júlia Pena de Siqueira, psicóloga, que nos apresentou aqui a importância de conhecer e cuidar desses transtornos psicológicos. Obrigado por sua participação. Muito obrigada.